Bom, gente, então estamos aqui no dia 3 de janeiro de 2022, né, início do ano, estamos aqui trabalhando, estudando, né? Então, estamos aqui para começar, né, para fazer a primeira aula síncrona de número 1, do curso de Teorias da Narrativa, da Faculdade de Letras da UFMG, referente ao segundo semestre letivo de 2021. Né? A gente já é 22, mas ainda estamos no segundo semestre letivo de 2021, então, um semestre torto aí por conta dos atrasos provocados pela pandemia. Agora são 20 horas e 50 e poucos minutos. Essa é a aula da turma TNB20. Bom, eu, né, no processo aí de fazer as inclusões dos alunos na turma do Teams, né, eu já vi que tem bastante gente na turma que não fez comigo o curso de Introdução aos Estudos Literários. Né? Não é comum isso acontecer, não. Geralmente as turmas são bem parecidas. Mas esse semestre aconteceu, deve ter sido alguma circunstância qualquer lá do colegial. Mas, enfim, em função disso, né, acho que isso faz necessário que eu rapidamente me apresente. Né? Então, eu sou o Marcelino Rodrigues da Silva, professor da área de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da UFMG, da Faculdade de Letras da UFMG. Né? Vou fazer com vocês o curso de Teorias da Narrativa. Né? Eu acho que eu não preciso dizer muita coisa sobre mim, mas então, no curso de Introdução aos Estudos Literários fazia sentido eu falar um pouquinho da minha trajetória como pesquisador, como professor, né? Tinha a ver um pouco com o conteúdo do curso. Acho que aqui tem menos, eu vou encurtar, né? Vou limitar a minha apresentação a isso, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer hoje, né? Tem a apresentação do curso e já um primeiro conteúdo, né? Uma primeira introdução ao conteúdo do curso. Bom, lá no curso de Introdução aos Estudos Literários, eu também fiz, né, não fiz exatamente uma apresentação, né, não abri um espaço exatamente para uma apresentação dos alunos, mas eu conversei um pouco, né, para saber um pouco a formação dos alunos e tal, mas também não vou fazer isso dessa vez, não, em função do fato de que a gente tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou direto, então, para esse primeiro slide, né, onde eu vou falar um pouco do curso, né, vou falar um pouco dos objetivos do curso, do trabalho que a gente vai fazer, né. E depois eu vou apresentar os objetivos aí da aula de hoje, né, do conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Bom, então, vou começar então lendo os objetivos do curso. Vamos lá aqui. Bom, o curso, então, é um curso de teorias da narrativa. Né? O primeiro objetivo que eu coloquei no slide é introduzir as discussões teóricas sobre a narrativa ficcional e seus gêneros mais relevantes. Né? Então, é um curso bem de introdução, onde a gente vai ter contato com as questões mais básicas, mais fundamentais, né, da discussão sobre a narrativa, né, e vai aprender aí alguns conceitos, algumas categorias teóricas, né, bem naquele espírito que a gente viu lá do que é a função da teoria, para Velek Warren, né, a teoria como esse espaço, né, ou essa disciplina, né, onde a gente pensa a literatura de uma forma mais genérica, generalizante, né, procura construir conceitos, distinções, critérios de valor para pensar nos diferentes textos, né? A gente vai pensar um pouquinho na teoria elaborada sobre a narrativa ficcional, né? A gente está pensando em textos de ficção, né? Aí assumindo também o conceito mais tradicional de literatura, que identifica a literatura com a ficção, né? Também, como a gente viu lá com o Velek Warren, Introdução aos Estudos Literários, e a gente vai trabalhar, né, com os gêneros narrativos, gêneros literários, narrativos mais importantes, né, mais relevantes, nos tempos atuais, modernos e contemporâneos, né, que são o conto e o romance. Né? Lógico que tem outros gêneros narrativos importantes, a gente pode pensar na crônica, na epopeia, nas fábulas, contos de fadas, nas novelas, enfim. Mas a gente vai se ater aqui, né, ao conto e ao romance. A gente vai estudar um pouquinho de teoria do conto e um pouquinho de teoria do romance.
O segundo objetivo que eu coloquei é desenvolver a percepção das técnicas e artifícios da narrativa ficcional, né? Aqui a gente, né, já estou tentando encaminhar um pouco para aquilo que é a especificidade do nosso curso, né? Que é um pouco, vamos dizer assim, aguçar um pouco a sensibilidade de vocês, né, para perceber a narrativa ficcional, né, como a criação de um mundo por meio da linguagem, né? Então, quer dizer, a maneira como a história é contada é sempre muito importante, né, do nosso ponto de vista, né? Quer dizer, a maneira como a linguagem dá corpo, dá vida a esse mundo ficcional, né? E que cumpre ao leitor, sobretudo leitor especializado, que é o caso de vocês agora, né, estão se formando, né, ter sensibilidade, ter percepção disso, né. Aqui eu acho que é interessante a gente lembrar um pouquinho, né, aquilo que a gente aprendeu, quem fez o curso de de introdução aos estudos literários comigo, né, ou quem fez com outro professor, mas trabalha com esse texto, né, aquele texto O Mundo do Compagnon, né, no qual a gente aprendeu, né, que o texto literário cria um mundo por meio da linguagem, né? Esse mundo é ficcional, ele não é uma representação direta da realidade, né? Por ser ficcional, esse mundo tem uma lógica própria, uma lógica interna de funcionamento, né? Que não tem que corresponder à lógica como as coisas funcionam na realidade, né? E que cumpre ao leitor, né, o texto do Companhão discute, né, aquela questão, né, a literatura fala do mundo, fala da própria literatura, né? Então, quer dizer, o texto, ao criar esse mundo ficcional que por meio da linguagem, é um mundo que funciona segundo uma lógica interna própria, né? Ele, então, quer dizer, ele fala de si próprio, no sentido de que ele cria esse mundo que tem uma lógica própria, mas ele fala indiretamente do mundo. Ele cria esse mundo para dizer alguma coisa sobre a nossa realidade, mas ele diz de uma forma indireta. E a gente só vai ser capaz de perceber o que ele está dizendo, né, de perceber corretamente o que ele está dizendo sobre a nossa realidade, se a gente for capaz de perceber essa lógica interna que governa esse mundo, né? E um dos elementos importantes, importantíssimos dessa lógica interna, são a maneira como a história é contada, né? São as técnicas e os artifícios, né, de linguagem por meio dos quais a história é contada, né? Então, quer dizer, nosso objetivo um pouco, né, é aguçar a percepção de vocês, né, para esse caráter de construção, de artifício da narrativa ficcional, né, para esses processos por meio dos quais esse mundo ficcional é criado pela linguagem. O terceiro objetivo aí, né, compreender as diferenças e a articulação entre a análise e a interpretação das narrativas ficcionais, né? O que é analisar uma narrativa? É descrever essa lógica interna de funcionamento, né? Quer dizer, é mostrar como o conto funciona, como ele cria, né? Como ele constrói esse mundo ficcional, é descrever o funcionamento do conto. E o que é interpretar uma narrativa, né? É dizer o que ela significa, o que ela está dizendo sobre a realidade para a gente. Né? E aí, né, o objetivo do curso, a coisa mais legal, é quando a gente consegue articular as duas coisas, né? Quando a nossa interpretação da narrativa tem a ver com a análise, quando ela nasce da análise, né? Isso a gente vai trabalhar aí, né, com diferentes narrativas e para tentar chegar nesse ponto, né, em que a nossa interpretação, o sentido que a gente dá para o conto, o que a gente acha que ele está dizendo para nós sobre a realidade, né, tem a ver com a análise, tem a ver com as técnicas, os artifícios e a lógica interna de funcionamento da narrativa, desse mundo ficcional que é criado por meio da linguagem. Quando a gente é capaz de articular a análise e a interpretação. Né? Porque o sentido de uma narrativa está sempre ligado à maneira como a história foi contada. Tá? O objetivo seguinte aí, desenvolver instrumental teórico metodológico para análise de narrativas ficcionais. Quer dizer, a gente vai estudar uma série de textos teóricos que vão apresentar para a gente uma série de conceitos, de categorias teóricas, de distinções, né, que vão servir, né, principalmente para aguçar o nosso olhar para essas técnicas e artifícios da narrativa ficcional, para essa lógica interna da narrativa. Quer dizer,
um dos objetivos do curso, então, é desenvolver, né? Quer dizer, vamos dizer assim, construir com vocês esse instrumental teórico metodológico que vai ajudar a desenvolver a percepção, né, e a capacidade de descrever, né, a maneira como esse mundo foi criado por meio da linguagem, as técnicas e os artifícios, né, por meio dos quais esse mundo foi criado. A gente não vai ler só textos teóricos, né? Quem fez o curso de introdução aos estudos literários me ouviu dizendo isso mais de uma vez, né? Eu acho o curso de introdução aos estudos literários mais chato, mais áspero, né? Porque a gente fica lendo basicamente textos teóricos, discutindo questões teóricas, né? E eu acho esse curso de teorias da narrativa bem mais divertido, bem mais interessante, porque a gente não fica só na teoria, a gente lê uma série de textos literários, né, para tentar usar essas categorias, né, e ver como elas nos ajudam a perceber como a narrativa é construída, né? Então a gente vai ler eu opto, né, como é um curso bimestral, né? Eu na hora de montar o programa eu optei por trabalhar com contos, né? Porque aí a gente pode ler, né, vários, né? A gente então vai ler uma série de contos, todos eles muito legais, muito interessantes, né? Muito divertidos, cada um ao seu modo, né? Então eu acho que isso torna o curso mais divertido, mais interessante, mais atrai mais a curiosidade dos alunos, a experiência que eu tenho também da resposta dos alunos, né? São contos, todos eles famosos, de autores importantes, né? A maior parte europeus, mas tem, né, americano, Edgar Allan Poe, tem brasileiro, Machado de Assis, tem um conto de um autor japonês que chama Akutagawa, Ryonosuke Akutagawa, né? Então isso serve também para ampliar o repertório literário de vocês, né, para vocês conhecerem um pouquinho desses autores, da maneira como eles escrevem, etc. Bom, então basicamente o curso é isso, né? A gente vai ler narrativas, no caso contos, né? E textos teóricos sobre a narrativa, né? Para tentar articular as duas coisas, né? Com o objetivo de aguçar a percepção de vocês, né? Para essa dimensão de construção, de artifício da narrativa ficcional e de fornecer a vocês, né, algumas ferramentas, né, alguns instrumentos, alguns conceitos, distinções, né, ideias teóricas que ajudam, né, vocês a analisar e interpretar narrativas, né? Então, que vão ficar aí, né, uma espécie de caixa de ferramentas, metaforicamente, aí, né, que vai ficar aí à disposição de vocês para os outros cursos sobre literatura que vocês vão fazer ao longo do percurso de vocês na Faculdade de Letras. Isso, então, é mais ou menos, né, uma visão geral aí do que a gente vai fazer no nosso curso, né? Eu vou falar um pouquinho agora, então, para vocês, né, das atividades que a gente vai fazer, né, ao longo do curso, né, para atingir esses objetivos aí. Tá? Uma primeira coisa que eu posso falar, né, é que tá tudo no Moodle e acho que tá tudo bem explicadinho no Moodle, né? Já é a terceira ou quarta vez que eu estou dando esse curso aqui no regime remoto, né? As aulas online, e a experiência que eu tenho é que está bem organizadinho, os alunos conseguem seguir a sequência, né? A sequência pedagógica com facilidade. Então é só, né, ir lá no Moodle e ler direitinho que dá para entender, né? A gente tem lá no Moodle, né, no ambiente da disciplina, a gente tem uma aba geral, onde tem informações gerais sobre o conto, tem um texto de orientações, né, para falar um pouco sobre a navegação no Moodle, sobre como vão ser as atividades, né? Tem o programa do curso, tem o tutorial para fazer o cadastro no Teams, né? Vocês já fizeram, já estão aqui na aula. E depois tem uma aba para cada semana do curso, né? O curso tem 7 semanas. Né? Na verdade, o programa do curso ele é organizado em, acho que são 4 unidades, né? Primeiro, introdução, que é essa semana inicial, depois teorias do conto, que é a semana seguinte, semana que vem, depois uma unidade que são os elementos da narrativa, né? O narrador, personagem, tempo, espaço, leitor, né? Essa parte do curso, essa unidade, dura 4 semanas,
e depois a gente tem uma última unidade, que é Teorias do Romance, né? Que é a semana final do curso. Né? Eu organizei assim, né? Eu comecei, né, primeiro essa semana de introdução e depois de teorias do conto, né? Quer dizer, eu coloquei a teorias do conto no início, porque a gente vai trabalhar ao longo, né, na unidade seguinte, elementos da narrativa, vai trabalhar basicamente com contos. Então, né, saber um pouco sobre a teoria do conto é interessante para poder entender, ler e analisar esses contos com os quais a gente vai trabalhar ao longo do curso. E deixei lá para o final as teorias do romance, que vai ser mesmo, quer dizer, não coloquei nenhum romance como recomendação de leitura, né? Ou leitura obrigatória do curso, né? Vai ser mesmo só uma pincelada, um pouquinho, né, na teoria do gênero romance, né? Pensando um pouco na experiência de leitura que vocês já devem ter mesmo, né? Não tem um romance no programa do curso. Eu deixei o romance para o final, porque é só essa pinceladinha mesmo. Eu deixei o conto no início, porque como a gente vai trabalhar com contos, a gente vai ter mais possibilidades de fazer essa relação entre a teoria e os textos literários com os quais a gente vai trabalhar ao longo do curso. Bom, mas enfim, né, o curso está organizado nessas 4 unidades, mas o ambiente, né, virtual da disciplina, lá no Moodle, ele está organizado por semanas. Eu acho que fica mais fácil, né, de vocês seguirem a programação. Né? Quer dizer, tem a aba geral, depois uma aba para cada semana. A semana de agora é a introdução, a semana que vem tem o do conto, depois 4 semanas de elementos da narrativa e a semana final teorias do romance. Quer dizer, uma aba por cada semana, para cada semana, e em cada aba você tem tudo que precisa ler. Você tem as leituras, né, os textos que vocês vão ler, né, você tem um documento de orientação para a atividade naquela semana, né, você tem os links para os fóruns de livre participação, daqui a pouco eu vou comentar, você tem as orientações pelos trabalhos de avaliação, né? Enfim, né? É só vocês seguirem semana por semana que vai estar tudo lá. Né? A gente vai ter sempre a semana é sempre organizada da mesma maneira, né? Na segunda-feira a gente tem sempre a aula síncrona, né? Onde a gente vai tratar de um determinado tema, e ao longo da semana a gente vai ter uma outra atividade que é a assíncrona, que vai ser ou fórum de livre participação, que é sempre na quarta-feira, ou um trabalho, né? Que é sempre para entregar na sexta-feira, né? Para dar mais tempo para vocês fazerem o trabalho, os trabalhos vão ser avaliados. Né? Então, a gente tem basicamente, né, 3 tipos de atividade: a aula síncrona, né, o fórum de livre participação e os trabalhos. Né? É sempre a aula síncrona na segunda, e ou naquela mesma semana tem ou o fórum ou o trabalho. Sempre uma atividade relacionada ao conteúdo que a gente trabalhou na aula síncrona de segunda. Né? São 4 fóruns, eles acontecem sempre às quartas-feiras. Né? O link para o fórum acontece no ambiente virtual, né? Lá no Moodle mesmo, né? Dentro da aba de cada semana tem um link lá para o fórum funciona na quarta, o dia inteiro na quarta, vocês vão lá e postam, né? Eu chamo de fórum, tem sempre, né, uma proposta, um assunto, né, uma provocação para vocês ali, algumas perguntas, alguma coisa assim, né? Eu chamo de fórum de livre participação, porque não é obrigatório para vocês participar, né, de todos os fóruns, né? Mas, né, daqui a pouco eu vou falar da avaliação, né? E vou falar aqui, vai ter 10 pontos de participação, né? Quer dizer, para fazer jus aos 10 pontos de participação, vocês têm que participar pelo menos uma vez de algum dos 4 fóruns. Né? O que eu estou entendendo como participar? Fazer pelo menos um post, né, com algum conteúdo. Não tem que responder todas as perguntas, no caso dos contos, não tem que falar de todos os contos, né? Mas tem que ter algum conteúdo. Né? Tem que dizer alguma coisa efetivamente sobre o assunto que está sendo debatido ali no fórum. Né? E aí, né, o fórum acontece nas quartas, geralmente na quinta, mas pode acontecer de ser na sexta também. Eu entro lá no fórum, leio as respostas de vocês, né? Não respondo todos os posts, né? Na verdade, geralmente eu faço um comentário geral sobre as respostas, né? E às vezes comento um ou outro post que tem alguma coisa ali mais significativa para discussão.
né? E faço o registro de quem participou para para efeito desses pontos de participação, né? Isso nas semanas que tem fórum, né? São 4 fóruns de livre participação. Algumas semanas, são 7 semanas, né? 4 semanas tem fórum, as outras 3 semanas tem os trabalhos, né? Os 2 primeiros trabalhos são trabalhos em grupo, né? E são trabalhos sempre com, né? São um pouco mais objetivos, são perguntas bem diretas sobre análise de narrativa, tem sempre uma narrativa e um ou mais textos teóricos, né? Perguntas para serem respondidas em texto, na forma de texto, não gosto de resposta topicalizada, né? Na forma de tópicos, né? Sempre na forma de texto, né? Em textos de 5 a 10 linhas, é uma questão mais direta, são sempre 2 perguntas, né? E lá no Moodle, né, vai ter as questões, né, para os trabalhos e as orientações sobre tamanho, forma de prazo, né, data de entrega, e forma de entrega. Os trabalhos são sempre entregues por e-mail, né, para um e-mail específico que eu tenho só para isso, né, um e-mail entrega trabalhos, Marcelino, uma coisa assim, né, que funciona só mesmo para eu receber os trabalhos, né. Se vocês tiverem outras questões para me colocar, aí é melhor a gente comunicar por outros canais. Daqui a pouco eu falo desses outros canais, né. Mas então são 2 trabalhos em grupo com esse formato, né? São grupos de até 5 pessoas, né? Vocês estão livres para formar os grupos, né? Geralmente a turma, os próprios alunos organizam um grupo de WhatsApp e se comunicam, né? Vocês estão livres para formar o grupo, né? E os grupos são de até 5 pessoas, né? O que eu estou querendo dizer com esse até 5 pessoas? É que o grupo pode ter 5, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2 e pode até mesmo ser uma única pessoa, né? Eu recomendo fortemente, né, que vocês trabalhem em grupo. Eu acho que o trabalho de, né, reunir o grupo, né, mesmo de forma virtual, né, e discutir a resposta da questão, ele é muito produtivo, né, do ponto de vista do aprendizado. Então, eu recomendo muito que vocês trabalhem em grupo. Mas, né, pode ter gente que nessas circunstâncias do ensino remoto, né, tem alguma dificuldade, né, para participar de um grupo. Então, eu aceito o trabalho individual também, mas recomendo fortemente que sejam feitos em grupo. Os 2 primeiros trabalhos são em grupo, né, e o último trabalho ele é individual. O trabalho individual ele tem um formato um pouco diferente, né? Não tem 2 perguntas mais diretas ali sobre a narrativa e o tema teórico da semana. Ele na verdade, uma análise de narrativa. Uma das narrativas que a gente vai ler e estudar ao longo do curso, né, é proposta para vocês fazerem uma análise dessa narrativa, né? E aí vai ser oportunidade de vocês articularem, de vocês usarem, né, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Eles trabalham no final do curso, né? Então, é a hora de vocês usarem as categorias teóricas que a gente vai estudar, né, nas aulas anteriores. Mas é um texto, né, uma pequena dissertação, né, que eu peço para vocês fazerem uma análise e uma interpretação de uma dessas narrativas que a gente vai ler ao longo do curso. Deixa eu ver se o que mais que eu posso dizer sobre os trabalhos. Ah, tá. Os 2 trabalhos em grupo valem 25 pontos cada um, né? E o trabalho individual é o que vale mais, né? Vale 40 pontos. 25 mais 25, 50, mais 40, 90, faltam 10 pontos, que são os 10 pontos de participação, né? Para os quais vocês dependem de ter participado pelo menos uma vez dos fóruns, né? Para poder fazer jus aos 10 pontos de participação. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer sobre os trabalhos. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Não sobre frequência, né? O curso não tem aferição de frequência, não tem chamada, né? Por quê? Né? Porque o curso pode ser feito integralmente de forma assíncrona. Quer dizer, mesmo que alguém não possa estar presente aqui na aula síncrona, que acontece às segundas-feiras, né? A pessoa vai ter a oportunidade de fazer o curso de maneira completa. Por quê? Porque todas as aulas vão ser gravadas, né? E vão ser disponibilizadas no YouTube. Quer dizer, hoje eu estou gravando a aula, né? Amanhã eu vou
postar essa aula no YouTube amanhã ou depois, geralmente é no dia seguinte, amanhã ou depois. Eu vou postar essa aula no YouTube e vou mandar para vocês, pelos avisos do Moodle, o link para assistir a aula no YouTube. Então, quer dizer, a pessoa pode, né, vocês podem, né, se alguém que está aqui presente pode querer rever a aula ou parte dela, né, para tirar alguma dúvida, alguma questão assim, né? Mas quem não pôde estar presente também vai poder acompanhar o curso assistindo às aulas, né, pelo YouTube de forma assíncrona. Né? Então, em função disso, isso segue recomendações da UFMG, né? Em função disso, para o regime remoto, né? Em função disso, então, não tem chamada, não tem aferição de frequência. Sobre os nossos canais de comunicação, né? Como eu disse, vai ter aquele e-mail, né, até a aula aqui onde a gente está conversando, naturalmente, né? Vai ter aquele e-mail para o qual vocês vão mandar o trabalho, e ele deve servir apenas para isso, para mandar o trabalho mesmo, né? E qualquer outra dúvida que vocês tenham, o ideal é usar o fórum sobre o funcionamento da disciplina, que está lá na aba geral do ambiente da disciplina no Moodle. Né? Por que o ideal é usar o fórum? Porque ali outros alunos que tiverem a mesma dúvida podem ver a pergunta, a minha resposta e vão sanar a dúvida também. Mas se for por acaso, alguma coisa que vocês não queiram colocar lá no público, queiram falar no privado, vocês podem usar o chat lá do Moodle, né? E aí eu respondo vocês por lá, né? E uma outra opção, né, na verdade eu acho a pior, né? É vocês escreverem para o meu e-mail pessoal que eu vou colocar aqui. Está lá no site da Letras também. Mas eu vou colocar aqui para vocês, é o rodrigues@uol.com.br. Mas eu prefiro que vocês usem ou fóruns sobre o funcionamento da disciplina ou o chat do Moodle, né? Deixa eu ver o que mais. Como eu disse, está tudo explicadinho no Moodle, né? Acho que dá para entender tudo que eu estou falando aqui, lendo lá os documentos da aba geral do Moodle. Vamos ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Né? Lá no Moodle tem as datas, tem os textos que, né, estão recomendados para vocês lerem, isso é importante, né? Todos os textos devem ser lidos antes da aula que vai tratar daquele tema, né? Sempre a leitura é prévia, né? Porque aí vocês chegam na aula com um background para entender muito melhor o que a gente está discutindo, né? Para conversar, para debater comigo. Eu gosto de fazer uma aula bem conversada, né? Essa coisa de fazer aula online, um dos principais prejuízos que ela traz é justamente isso, né? Tem muito menos interação do que a aula presencial, né? Mas eu tento fazer a aula mais conversada possível, coloco algumas questões para vocês, abro a palavra, né? E então é importante vocês terem lido, não só por isso, mas principalmente para entender melhor o que está sendo que eu estou apresentando, que a gente está discutindo. Né? Então leiam sempre, né? Na hora de falar das atividades, eu esqueci de comentar, né, que nessa semana, né, o curso está começando agora, hoje é a primeira aula síncrona, né, mas tinha uma atividade para vocês realizarem com antecedência, né, que devem ter visto lá, que é a videoaula que eu chamei de experiência de leitura, né, que é a leitura de alguns contos curtos do Tchekov, né, essa videoaula é um vídeo, né, onde eu simplesmente faço a leitura desses contos e ao final da leitura eu faço algumas perguntas, né? Eu pergunto para vocês, né, que efeitos o conto provocou em você, quer dizer, em vocês, né? O que é o efeito, né? Como que vocês reagiram à leitura? Vocês riram, vocês choraram, vocês se comoveram, vocês ficaram curiosos, criaram uma expectativa, essa expectativa foi satisfeita ou ela foi quebrada, né? Isso é o efeito. Tá? E pergunto também sobre os sentidos. Né? O sentido é a interpretação, né? Aquilo que vocês acham que o conto está dizendo para vocês sobre a realidade, sobre o mundo. Né? Então eu pergunto lá no final da leitura, na videoaula, né? Quais foram os efeitos, os sentidos que o conto suscitou em vocês, né? E pergunto também, que é a pergunta principal, né? Que é como o texto, né? Aqueles contos provocaram em vocês esses efeitos e sentidos, né? Quer dizer, porque que a gente está querendo aprender, né? Desenvolver, o conhecimento que a gente está querendo desenvolver aqui é justamente esse, né? Do como, né? De como uma determinada maneira de conduzir a narrativa, né, determina a maneira como o conto funciona, a maneira como o conto provoca efeito e sentido no leitor.
Tá? Então, eu leio nessa videoaula, que já era para vocês terem visto, né? Eu acredito que boa parte de vocês deve ter visto, né? Eu leio os contos e faço essas perguntas, né? Hoje a gente, se der tempo, a gente fala um pouquinho dos contos, mas eu não vou me preocupar muito com isso não, porque o fórum dessa semana, que vai acontecer nessa quarta, é justamente para isso, para a gente conversar um pouco sobre esses contos. Mas então, quer dizer, a gente teve a videoaula e a partir de agora é aula síncrona na segunda e o fórum na quarta-feira ou o trabalho para entregar na sexta-feira. São 7 semanas de curso. Repito, né, muito importante ler antes das aulas. Sobre os contos, né, o conto da videoaula não, vocês podiam só ouvir a narrativa lá, ou podiam pegar o conto lá no Moodle e acompanhar junto, né, mas depois da videoaula é fundamental que vocês leiam os contos, para poderem entender os contos e participar do fórum. Vamos ver, o trabalho, estou dando uma olhada aqui no meu roteirinho, para ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Acho que eu já falei tudo, né? Então, eu acho que esse momento inicial da aula, que é apresentar o curso para vocês, né, está cumprido, né? Então, a palavra está aberta aí para se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma questão sobre o funcionamento do curso. Palavra aberta, se alguém quiser falar. Vocês acham que está bem tranquilo? Já deram uma olhada boa lá no Moodle? Acham que está tranquilo para entender como é que as coisas vão funcionar no curso, gente? Alguém me dá um alôzinho aí? A Clara está falando que está assim. Eu acredito que está assim porque, né, eu já dei esse curso algumas vezes e não tive dificuldade desse tipo. Todo mundo que foi lá entendeu bem que estava acontecendo. Sim, eu organizei da mesma forma que a semana passada, que a matéria passada, né, para quem fez o Introdução aos Estudos Literários comigo. Então, acho que vocês não vão ter dificuldade, não. Se tiverem dificuldade, temos esses canais de comunicação que eu mencionei, né, no qual vocês vão poder sanar essas dificuldades. Talvez seja, né, um pouquinho menos fácil para quem não fez Introdução aos Estudos Literários comigo, mas eu acho que está fácil também. É só começar pelo documento Orientações para a Realização da Disciplina no Regime Remoto, que ele dá as dicas ali de como navegar no curso. Acho que vocês não vão ter dificuldade com isso, não. Beleza? Podemos passar para o momento seguinte da aula? Então vamos lá, né? Então a gente está entrando agora na primeira unidade do curso, que é essa unidade introdutória, né? Que é composta então por essa videoaula, né? Quem não viu a videoaula, veja, né? E leia os contos, estão todos lá no Moodle, né? Para poder participar do fórum e também, né, entender do que a gente está falando aqui, né? São 4 contos curtos do Tchekov, e que são muito interessantes para a gente ver esse caráter de construção, de artifício da narrativa ficcional. E hoje a gente vai trabalhar com um texto, um primeiro texto teórico, que vai apresentar para a gente as questões mais gerais, né? Vai fazer uma introdução aí para a gente nas discussões das teorias da narrativa, né? Que é esse texto que se chama Narrativa, do Jonathan Kuller, né? Eu coloquei no slide, né, os objetivos da aula de hoje, dessa parte, né, após a apresentação do curso. Eu vou ler e comentar, então, com vocês os objetivos da aula de hoje. O primeiro, então, é refletir sobre a experiência de leitura dos contos do Anton Tchekov, né? O Tchekov é um autor russo do final do século XIX, início do século XX, né? Esse, na verdade, eu vou pular, porque eu acho que não vai dar tempo da gente falar muito sobre os contos, né? E a gente tem um fórum para falar sobre ele na quarta-feira. O objetivo seguinte, introduzir as discussões teóricas sobre a narrativa como forma de saber e os objetivos da teoria da narrativa, né? Então, aí a gente já está falando já do texto do Jonathan Kuller, que vai falar um pouquinho, né, sobre as questões básicas da teoria da narrativa, os objetivos da teoria da narrativa, né?
ou narratologia, né? A gente tem essa palavra aí, né? Que é a moda do estruturalismo, narratologia, né? Que a gente pode entender aqui como teoria da narrativa, né? Mas, enfim, o texto vai fazer essa discussão, né, sobre quais são os objetivos, o que faz a teoria da narrativa, né? Vai pensar um pouquinho sobre essa ideia da narrativa como forma de saber, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? O objetivo seguinte, possivelmente o objetivo mais importante, central da aula, que é apresentar para vocês a distinção básica da teoria da narrativa, que é a distinção entre enredo ou história e apresentação ou discurso. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas basicamente, né, o enredo ou a história, né, é aquilo que se conta, é a historinha que está sendo contada. E a apresentação ou discurso é a forma como essa historinha está sendo contada, né? E, como vocês vão ver ao longo do curso, essa distinção entre o que está sendo contado e a forma como está sendo contada, ela é fundamental para a teoria da narrativa, né, para pensar sobre as narrativas ficcionais, né? E o nosso foco vai estar sempre, principalmente, na apresentação do discurso, quer dizer, na forma como a história é contada. Porque, como a gente vai ver, né, o modo de contar uma história faz parte dessa lógica interna da narrativa e é fundamental para o modo como a narrativa funciona, para o modo como ela produz no leitor efeito e sentido. Então, o nosso foco é principalmente para isso, para como a história é contada, né? Para aquilo que distingue um texto literário. O texto literário é uma obra de arte, né? Então, a maneira como o autor moldou a linguagem, né? Quer dizer, a maneira como ele escolheu contar aquela história, né? Que define um pouco como a história vai impactar o leitor, né? O objetivo final aí, né, é refletir sobre a importância das variáveis de apresentação para o funcionamento das narrativas ficcionais, né? O que são as variáveis de apresentação? As formas de contar a história, né? Os diferentes modos de apresentar aquele enredo, né? E como a gente vai ver, né, são em grande parte responsáveis pela maneira como a narrativa funciona, como ela produz efeito e sentido no leitor. Bom, vamos então para o slide seguinte, né? Aqui a gente já entra então no texto do Jonathan Kuller, né, que se chama Narrativa. Como eu disse, é um texto bem introdutório sobre as teorias da narrativa. O texto começa falando para a gente, né, que tradicionalmente, ao longo, né, dos séculos passados aí, né, a poesia teve um privilégio, né, tanto, né, como o tipo de literatura mais importante, que era mais lido pelas pessoas interessadas em literatura, quanto nos currículos, né, dos estudos literários, quer dizer, naquilo que as pessoas que trabalhavam com estudos literários estudavam. Quer dizer, tradicionalmente, tanto se lia mais poesia, quanto se estudava mais a poesia, né? Mas aí ele conta que, a partir do século XX, né, a narrativa em prosa começou a ser mais linda. Eu acho até que a datação aí não está tão precisa, né? Porque eu acho que a gente pode pensar na seção da narrativa a partir lá do século XIX, né? Quando o romance começa a se tornar o gênero literário mais importante. Também o conto, né? O conto, a gente vai estudar um pouco do conto, vai ver que, né, o conto tem uma importância grande no século XIX. Mas, enfim, né, a partir de algum momento, né, ou seja, do século XIX ou século XX, as narrativas em prosa, né, começam a se tornar, né, o tipo de texto mais lido pelos leitores interessados em literatura, né? E a partir de um momento posterior, né, que ele fala em década de 60 do século XX, né? Não sei também se essa datação é muito precisa, né? Mas ele fala que a narrativa em prosa começa a ser também o centro dos currículos de estudos literários, quer dizer, toma o lugar da poesia como aquilo que é mais estudado, né, na academia, né, nos lugares, nas universidades, onde se faz estudos literários. Quer dizer, se antes a poesia era mais lida e mais estudada, mais recentemente a narrativa começa a ser mais lida e mais estudada do que a poesia. E aí ele vai discutir um pouco o porquê disso, as razões disso, né? Por que hoje em dia a gente estuda mais narrativa do que poesia, né?
Uma primeira razão, né, seria o fato de que as narrativas começam a ser mais lidas do que a poesia, começam a ser o tipo de texto literário, né, de maior interesse para os leitores, né? Mas tem uma segunda razão bem interessante também, né, que é uma revalorização da narrativa como uma forma de saber, né? A gente pode pensar que essa ideia da narrativa como uma forma de saber, né, ela está presente ao longo de toda a história humana, né? Mas, a partir do século XIX, com a ascensão do cientificismo, do positivismo, né, a narrativa como forma de saber, né, passa a ser desvalorizada, né? A ascensão do discurso científico leva o discurso argumentativo, né, que é típico da ciência, né, lógico, argumentativo, racional, né, a ser considerado como a forma de saber mais valorizada. Mas, né, mais recentemente, né, sei lá, talvez a partir da década de 60 do século XX, né, esse privilégio do discurso racional, argumentativo, começa a ser questionado. Né? Os pensadores começam a pensar que a racionalidade, o discurso argumentativo, a objetividade, né, não são uma espécie de garantia da validade, né, e da universalidade do saber. Quer dizer, que o saber científico também não é desprovido de ponto de vista, de ideologia, que ele também é um saber ligado ao ponto de vista de quem fala, às ideologias de quem fala. Né? Então, quer dizer, essa crítica ao saber produzido pelo discurso científico, através da argumentação da racionalidade, ela leva os pensadores a revalorizar a narrativa como uma forma de saber. Né? E a narrativa como uma forma de saber, como eu disse, ela está presente desde as sociedades primitivas. A gente pode pensar, né, na função do mito. Né? O mito era o quê? Era uma tentativa do homem primitivo, né, de entender, de lidar, né, com o mundo, com a passagem do tempo, com a experiência dele do mundo, né, no mundo. Né? Então a gente pode pensar, né, e é o que, né, os pensadores pensam ainda hoje, né, na narrativa como uma forma de saber que merece ser valorizada tanto quanto a argumentação, porque a narrativa tem essa função desde lá das sociedades primitivas, desde os mitos, né, de organizar a experiência. Né? O que seria organizar a experiência? Né? O homem, né, a gente, né, vivendo nesse mundo um pouco caótico, né, a gente vai passando pelas experiências e, vamos dizer assim, é um pouco impactado, né, pela falta de sentido da nossa experiência do mundo. Quer dizer, a experiência no mundo é um pouco caótica, as coisas vão acontecendo e a gente não sabe muito bem por quê, como, qual o significado daquelas coisas que estão acontecendo com a gente, com o mundo. Né? E a narrativa é uma forma de dar forma, de organizar a experiência nossa no mundo, de organizar a nossa experiência no tempo. Quer dizer, contar uma história é uma tentativa de transformar essa experiência caótica num tipo de ordem. Né? A narrativa tenta explicar de alguma maneira o mundo para a gente. É o sentido do mito, né? O mito são histórias, né, do surgimento do mundo, das transformações da natureza, quer dizer, que tentam organizar, né, dar forma à experiência, dar forma e dar significado à nossa experiência no mundo. Né? Então, a narrativa é uma forma de saber. Né? Uma forma de saber que, como eu disse, está presente, né, ao longo de toda a história humana, nas mais diferentes sociedades, né, e que faz parte da nossa vida. Né? E aí o Jonathan Fuller nos fala, né, da narrativa como um impulso básico do ser humano, né? Quer dizer, contar histórias, né, é um impulso básico do ser humano, porque é a forma do ser humano de tentar organizar a sua experiência no mundo. Né? Você pode imaginar, por exemplo, né, o homem pré-histórico, né, que conta a história da caçada, né, para poder ensinar ou aprender ou entender como é que ele vai conseguir alimento, né? Enfim, né, como um impulso, a narrativa como um impulso básico do ser humano, né? E por isso também como uma competência intuitiva.
Quer dizer, todos nós, né, sabemos lidar com a narrativa de alguma forma. É mais ou menos a mesma coisa que a gente pensa sobre o próprio uso da linguagem, né? A gente pode, né, achar que não sabe bem o português, que não sabe fazer análise sintática, não sabe fazer classificar gramaticalmente, né, as partes de uma oração, né? Mas todos nós sabemos usar a linguagem para nos comunicar, para conseguir as coisas que a gente quer, né? Para viver no mundo, né? Quer dizer, a gente pode até não saber formalmente a língua, mas a gente sabe na prática, a gente tem um saber sobre a língua que nos permite usar a língua, né? A mesma coisa a gente pode pensar sobre a narrativa, a gente sabe contar histórias, a gente sabe resumir as histórias, a gente sabe identificar quando duas narrativas são duas versões da mesma história, a gente sabe avaliar se uma história recebeu um fim adequado, né, se ela foi bem contada, né? Isso a gente aprende, inclusive, né, na primeira, ali, quando a gente é criança pequena ainda, né, que, né, quem é pai ou, né, tem criança próxima já deve ter tido essa experiência. A gente conta, né, a gente vai contar uma história para uma criança na hora de dormir, né, aí a gente está a fim de dormir também, de descansar, né, aí a gente vai e abrevia o fim da história, termina a história antes que ela terminasse adequadamente, né, e a criança pega isso na hora, não, como é isso? Não acabou a história direito, não. O que aconteceu com fulano, né? Quer dizer, a gente sabe avaliar, né? Desde criança a gente sabe avaliar se a história terminou de maneira adequada, se ela foi bem contada, né? Quer dizer, a gente tem esse saber intuitivo, esse saber tácito, essa competência intuitiva sobre a narrativa, né? Exatamente porque a narrativa é um impulso básico do ser humano, né? E aí, né, um dos objetivos da teoria da narrativa seria justamente o de sistematizar, de descrever esse conhecimento tácito, esse conhecimento intuitivo que a gente tem sobre a narrativa. É mais ou menos a mesma coisa que a linguística em relação à linguagem, né? A linguística busca descrever o conhecimento intuitivo que a gente tem sobre a linguagem. A gente pode dizer, então, que a teoria da narrativa, né, um dos objetivos dela seria descrever esse conhecimento tácito, esse conhecimento intuitivo que a gente tem sobre a linguagem. Como que ela faz isso? Estudando as estruturas da narrativa, né, as maneiras como as narrativas são estruturadas, né, e os mecanismos pelos quais elas produzem os efeitos e os sentidos sobre os leitores. Né? Mais ou menos o que a gente vai estudar aqui. Né? Quer dizer, o objetivo da teoria da narrativa seria descrever a forma como as narrativas funcionam, a forma como essa construção de linguagem, né, produz efeito e sentido nos leitores. Vou passar aqui para o slide seguinte, tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. E aí, né, perseguindo esse objetivo, né, de descrever o nosso saber tácito sobre a narrativa, né, de descrever como as narrativas funcionam, né, o Jonathan Kuller, né, vai falar para a gente, né, vai se perguntar, né, ou vai nos perguntar, né, enfim, o que faz, né, de uma narrativa, né, o que faz de um discurso que fala sobre acontecimentos, né, uma boa narrativa, uma narrativa que a gente considera que está completa e que vale a pena ser, né, ser lida. E aí o Kuller nos dá a resposta dada pelo Aristóteles, pelo filósofo grego lá da antiguidade, né, que fala que o enredo é o traço básico da narrativa. Né? E o que é o enredo? Né? O Aristóteles diz assim, né, boas histórias têm começo, meio e fim. Né? E o efeito da narrativa depende do ritmo e da ordenação dessas partes. Né? Quer dizer, o que é um enredo, uma boa história? O que faz com que uma simples sequência, porque não é toda sequência de acontecimentos que constitui um enredo, que constitui adequadamente uma narrativa, uma história que vale a pena ser lida. Né? Para uma sequência de acontecimentos virar uma história, né, ela tem que ela tem que provocar no leitor essa sensação de completude. Né, o leitor tem que achar que aquela história ali tem começo, meio e fim. Não necessariamente nessa ordem, mas enfim, que aquela sequência de acontecimentos forma um todo completo. Né? E por que aquela sequência de acontecimentos forma um todo completo? Né?
Porque, de alguma maneira, né, ela cria uma sequência de acontecimentos em que o início, de alguma maneira, toca no final. Né? Quer dizer, em toda narrativa, você tem uma situação inicial, uma sequência de acontecimentos ou de transformações que leva a uma situação final. E essa situação final é sempre, de alguma forma, uma rearticulação, uma reconfiguração da situação inicial. Quer dizer, o fim, de alguma maneira, toca, completa, quer dizer, ele se relaciona com o início. Né? Quem fez o curso de introdução aos estudos literários comigo vai se lembrar que a gente falou um pouco do Paul Ricoeur, né? Filósofo francês importante, e ele diz uma coisa interessante sobre isso, que é o seguinte: ele diz que numa boa narrativa, né, a linha se torna um círculo. Quer dizer, aquela simples sequência de acontecimentos adquire essa configuração de completude porque o final toca o início de alguma maneira. O final se relaciona com o início de alguma maneira. Então, o que era uma simples linha, uma sequência de acontecimentos, se torna um todo. O final toca o início. Né? Como que o final toca o início? A situação é que você tem uma situação inicial, uma sequência de transformações e uma situação final. Essa situação final sempre estabelece com a situação inicial uma relação de paralelismo, ela reconfigura a situação inicial. Né? Isso que dá essa sensação de completude, de que a história tem começo, meio e fim. Né? Aí a gente pode exemplificar, né, de que maneiras essa situação final se relaciona com a situação inicial, né? De que maneiras essa linha se torna um círculo. Né? O Kuller dá alguns exemplos para a gente. Você pode ter, por exemplo, né, uma narrativa que conta a história de uma relação que se transforma no seu oposto. Por exemplo, você pode ter uma história de uma relação de ódio entre dois personagens que né, começa com a situação de ódio, aí você tem uma série de acontecimentos e transformações, e no final o ódio se transforma em amor. É uma relação que se transforma no seu oposto. Né? Então, quer dizer, um final que reconfigura o início. Né? Um segundo exemplo que o Kuller dá, né, de uma previsão para sua realização ou inversão. Né? Por exemplo, a estrutura do Édipo Rei, do Sófocles, né? Feita a partir dos mitos gregos, o mito grego do Édipo, né? Em que a história começa, né, com uma previsão do oráculo que diz que o Édipo vai matar o seu pai e vai desposar a sua mãe. Aí você tem uma opção de acontecimentos e no final da história, Édipo mata seu pai e desposa sua mãe. Quer dizer, a previsão que se realizou. Né? Um exemplo up-to-date, um exemplo bem atual, né, que a gente pode pensar, né, é o filme da moda aí, né, Não Olhe Para Cima, né, que é a história de uma previsão, né, sobre alguma coisa que vai acontecer. Né? Um outro exemplo, né, de paralelismo, de relação entre o início e o final, né, é a passagem de um problema para uma solução, para a solução desse problema. Né? Essa é a estrutura típica da narrativa policial. A gente vai falar, falei um pouquinho, né, no curso de teorias de introdução aos estudos literários sobre a narrativa policial, e a gente vai falar mais dela aqui ao longo desse curso. Né? Mas essa estrutura, né, a passagem de um problema para a solução, é a estrutura típica da narrativa policial, que começa sempre com um mistério, né? Quem foi aconteceu um crime e, né, ninguém sabe quem foi o assassino, né? Aí você tem a história da investigação e no final da investigação o detetive vai revelar quem foi o assassino, se foi ou não o mordomo. Né? Quer dizer, então você tem a passagem de um problema para a solução do problema. Uma outra estrutura que ele apresenta, né? A passagem do falso ao verdadeiro. Quer dizer, a história começa com uma situação inicial em que existe alguma coisa falsa, né? Por exemplo, a história de um personagem plebeu, pobre, né? Que ao final da história, depois dos acontecimentos e transformações, revela-se que ele era filho do milionário, ou ele era filho do rei, ele era um príncipe, né? A estrutura dos contos de fada, né? Das telenovelas, né? Muito comum essa história, né? Da revelação da telenovela, né? Enfim, o final que toca o início,
que é a revelação do que havia de falso naquela situação inicial. Então, você tem sempre, né, então, esses são exemplos, né, de estruturas de narrativa que mostram para a gente, né, essa relação entre o início e o final, né, que compõe o enredo. O enredo é essa sequência de acontecimentos que tem esse caráter de completude, porque, né, configura os acontecimentos na forma de um todo, em que o final reconfigura o início. Bom, uma outra coisa que o Kuller diz para a gente é que a gente não está falando de narrativa, mas a gente está falando do objeto da narrativa, aquilo que vai ser contado, né, o enredo, a historinha que vai ser contada. Né? E aí o Kuller diz para a gente, né, que o enredo independe do tipo de linguagem, que ele pode ser traduzido e atualizado de formas diferentes. Né? Quer dizer, que a mesma historinha pode ser contada de maneiras diferentes. Né? Ele exemplifica com a história de um amor, né? Um rapaz e uma moça, e o amor era... quer dizer, o pai da moça era contra o namoro, o casamento entre esse rapaz e essa moça. Né? Quer dizer, essa história ela pode ser contada do ponto de vista do rapaz, pode ser contada do ponto de vista da moça, pode ser contada do ponto de vista do pai, ou pode ser contada do ponto de vista de uma outra pessoa que não é nenhum desses três personagens. Quer dizer, essa mesma história pode ser contada de maneiras diferentes. Né? Uma outra maneira de a gente enxergar isso, né, são nas versões, né? Quando você tem, por exemplo, um filme que é transformado, um livro que é transformado num filme. Quer dizer, você tem a mesma historinha, o mesmo material, né, atualizado de formas diferentes. Aquela mesma historinha é contada por um livro e é contada por um filme. Quer dizer, o enredo pode ser, né, a mesma história, o enredo pode ser atualizado de formas diferentes, a mesma história pode ser contada de formas diferentes. É diferente, isso acontece na narrativa, né, de forma diferente da poesia. Né? A poesia, né, o que caracteriza a poesia são justamente determinadas escolhas de linguagem que produzem certos efeitos, né? Por exemplo, os efeitos formais de rima, de aliteração, de ritmo, de métrica, né? Então, quer dizer, a escolha dos significantes, né, é fundamental para o funcionamento da poesia. Né? Então, a poesia, quando ela é traduzida, ela nunca é a mesma coisa, ela nunca conta a mesma coisa, porque as escolhas das palavras são outras, né? Já a mesma história pode ser contada de maneiras diferentes. Lógico que a maneira de contar vai ser importante também, vai ser determinante dos efeitos e dos sentidos que essa narrativa vai provocar. Mas a historinha pode ser o mesmo. Quer dizer, aquela história lá do amor do rapaz com a moça, né? Ela vai ter o mesmo enredo contada de pontos de vista diferentes, por exemplo, né? Mas ela pode, ao ser contada de pontos de vista diferentes, ela pode ter significados diferentes para o leitor. Né? Então, a partir desse raciocínio, o Kuller vai apresentar para a gente essa que é a distinção básica da teoria da narrativa, que é a distinção entre o enredo ou história, né, para o enredo ou história, né, versus, né, a apresentação, o discurso, ou seja, a distinção entre o que se conta, a historinha que está sendo contada, e a forma como essa historinha está sendo contada. Essa distinção é básica para tudo que a gente vai fazer nessa disciplina. Por quê? Porque o nosso olhar vai estar dirigido principalmente para a apresentação ou discurso, né, para a forma como a história está sendo contada. Os formalistas russos, eles pensavam assim, né? E aí é mais ou menos a mesma coisa. Eles pensavam, olha, o que distingue uma obra de arte não é o material, não é uma obra de arte da outra, uma escultura da outra, uma pintura da outra, um poema do outro, um romance de outro. Né? O que distingue uma obra de arte não é o material, mas o procedimento, o tratamento que é dado a esse material. Né? O que distingue uma escultura da outra é a maneira como a pedra-sabão foi moldada num caso e no outro. Né? E aí, o enredo ou a história são o material da narrativa ficcional. Né? E aí eles usavam a palavra fábula. Então a gente poderia dizer enredo, história ou fábula. Quer dizer, qual a historinha que está sendo contada? Né?
Mas essa historinha pode ser contada de maneiras diferentes, ou seja, ela pode ser apresentada de maneiras diferentes, né? Por um discurso com características diferentes. E aí os formalistas russos diziam trama. Então a gente poderia acrescentar aí enredo, história ou fábula, né? Fábula lá para os formalistas russos é a historinha que está sendo contada, né? Versus apresentação, discurso ou trama, que é a maneira como a história está sendo contada. Daí o Kuller nos diz o seguinte, né, que quando, bom, o enredo, história ou fábula é o que está sendo contado, né? Mas o leitor, quando ele lê a obra literária, né, a obra narrativa, o contato dele não é direto com o enredo ou a história. O contato dele é com a apresentação, com o discurso para a trama. Ele lê o texto, ele lê o discurso que apresenta aquele enredo, né? E quando ele lê o texto, ele infere a historinha que está sendo contada. Quer dizer, a gente, ao ler a história, a gente vai entendendo qual história aquele discurso está contando, né? Então, o nosso contato é com a apresentação e com o discurso, né? E a partir da apresentação, a gente infere qual é o enredo e qual é a história, né? E aí, né, tanto que a gente diz, bom, agora eu estou entendendo, ou não estou entendendo o que está sendo contado aqui, né? Ou agora eu entendi o que está sendo contado aqui, né? E aí, né, quer dizer, a partir do momento em que ele infere, né, que ele monta na cabeça dele qual é a historinha que está sendo contada, né, ele pode pensar, né, em por que aquela historinha está sendo contada daquela maneira. Quer dizer, ele pode se questionar sobre o sentido, né, daquela história ter sido contada de uma determinada maneira ou não. Por exemplo, se a gente lê uma história que é contada de maneira, entre aspas, não cronológica, né? Pondo entre aspas, que depois eu não gosto da expressão, depois a gente vai aprender categorias teóricas, conceitos mais precisos para descrever isso, né? Mas, enfim, se a gente lê uma historinha, entre aspas, não cronológica, né? A gente vai lendo, a gente demora um pouquinho, mas a gente acaba entendendo qual é a historinha que ela está contando, né? Aí você pode se perguntar por que ela foi contada dessa maneira não cronológica. Quer dizer, a gente se pergunta por que a historinha foi contada dessa maneira. Isso é importante porque a maneira pela qual a história está sendo contada, né, é sempre fundamental para a maneira como a narrativa funciona. Quer dizer, o modo de contar a história determina, em grande parte, determina o efeito e o sentido que a narrativa provoca no leitor. É mais ou menos como aquela história da piada, né? Quer dizer, uma piada mal contada não provoca riso em ninguém. Uma piada, para provocar o riso, né, ela tem que ser bem contada. Quer dizer, não é só a historinha que está sendo contada que interessa, é o como a historinha está sendo contada que interessa tanto quanto, ou talvez mais até, do que a própria historinha, porque é ali que está o trabalho do artista, o trabalho do autor, né? O procedimento. Né? Daí o Kuller vai começar a pensar nas variáveis de apresentação. O que são as variáveis de apresentação? As diferentes maneiras de se contar uma história, né? As diferentes técnicas narrativas, né? Porque as diferentes maneiras de contar a história são fundamentais para o funcionamento de uma narrativa específica, para a maneira como essa narrativa provoca efeito e sentido nos leitores. Né? Então, o slide seguinte aqui vai falar das variáveis de apresentação, as técnicas narrativas, as maneiras de contar uma história. O Kuller faz isso por meio de algumas perguntas, né? Essas perguntas se dirigem, né? Elas têm a ver, né, com as técnicas narrativas, com as maneiras de contar uma história, né? E todas elas a gente vai explorar melhor depois. Aqui é uma breve apresentação mesmo, né? Todas elas falam de questões que a gente vai explorar depois em textos específicos e lendo narrativas específicas, né? Mas ele faz isso de uma maneira rápida, por meio de algumas perguntas que vocês podem usar, inclusive, para pensar lá nos contos curtos de Tchekov da videoaula e do fórum da quarta-feira. Né? Então, vamos ver rapidamente quais as... Né, e vão entrar, né, sinalizar rapidamente, ver quais as questões e sinalizar para o que elas apontam. Né? Vou tomar mais uma aguinha aqui. A primeira questão é quem fala, né? Quer dizer, numa narrativa ficcional, você tem, né, por definição, a figura do narrador, alguém que conta a história. Né? Como a gente sabe, o narrador de uma obra de ficção não é o autor. O narrador é parte do mundo ficcional. Né?
Tanto que, né, um autor homem pode contar uma história que é narrada por uma mulher, um autor dos tempos atuais pode contar uma história que é narrada por alguém que viveu há 200 anos atrás. Né? O narrador é parte do mundo ficcional. Né? E aí você tem que se perguntar, quem fala? Né? Quem está contando essa história? Né? Quem é o narrador? Né? E aí você pode ter um narrador que é um personagem da história ou que não é um personagem da história, ou seja, um narrador que seja dentro ou fora do mundo ficcional ali, né, da história que está sendo contada. Né? Você pode ter um narrador que fala em primeira pessoa, né? Fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Ou um narrador que fala em terceira pessoa, né? Que diz fulano, né? João fez aquilo, Maria fez aquilo outro, né? Ele fez isso, ela fez aquilo, né? Esse narrador, né? Sobretudo pensando no narrador em primeira pessoa, ele pode ser o protagonista da história, o personagem principal, ele pode ser um personagem secundário, um coadjuvante, ele pode ser apenas um observador, né, que não participa da história, mas está ali vendo ela acontecer, né? E cada uma dessas escolhas, com certeza, vai ser sempre muito importante para a maneira como a narrativa funciona. Né? A segunda questão é fala para quem? Né? Nesse fala para quem, aí a gente tem duas questões, na verdade, que o texto trata de uma maneira um pouco superficial, um pouco ligeira. Você tem a questão do narratário e a questão do leitor. Né? O narratário é o destinatário do discurso do narrador. Né? O narrador, que faz parte do mundo ficcional, ele conta a história para alguém. Né? E esse é o narratário. Né? Uma maneira de enxergar claramente a figura do narratário é pensar na história encaixada, na história dentro da história. Né? Por exemplo, eu posso ter uma narrativa que começa assim. Bom, aí o velho pescador, né, voltando de um longo dia de pescaria, né, parou seu barco, né, guardou seu barco, foi à taberna, sentou com seus amigos e começou a contar a história da pescaria daquele dia. Quem que é o narratário aí? O narratário são os amigos do pescador para quem ele está contando a história. Quer dizer, o narratário é o destinatário do discurso do narrador. Mas junto, mas ao mesmo tempo, né, com uma nuance, com a diferença, aí você tem a figura do leitor. Né? Todo texto, né, prevê, né, projeta a figura do leitor. Todo texto imagina quem é o leitor que está lendo aquele texto. Né? Como que ele, de certa forma, configura, né, molda o leitor, né, faz ele se comportar de uma determinada maneira. Né? Quer dizer, todo texto prevê o leitor de alguma maneira. Não só os textos ficcionais, não só os textos narrativos, né? Mas estamos pensando aqui na narrativa ficcional. Né? E como que o texto, vamos dizer, constrói essa figura do leitor? Através das escolhas que ele faz, através daquilo que ele conta, através daquilo que ele não conta, porque ele pode deixar de contar alguma coisa, imaginando que o leitor vai imaginar essa coisa de uma determinada maneira, através das referências que ele pressupõe que o leitor tem ou não tem. Né? Quer dizer, de várias maneiras o texto imagina quem é o leitor que vai lá ler aquele texto e, vamos dizer assim, manipula as reações desse leitor. Né? Então, você tem aí nessa pergunta, fala para quem, a questão do narratário e a questão do leitor. A gente vai explorar numa aula específica também. A questão seguinte, fala quando? Né? O que é esse fala quando? É o tempo da narração, o momento em que o narrador toma a palavra para contar a história. Né? Você pode ter, por exemplo, as histórias que estão sendo contadas ao mesmo tempo que estão acontecendo. Né? Um narrador que diz assim, agora João pegou a bola. Agora não, agora João pega a bola. Agora João chuta a bola. Agora fulano agarra a bola. Quer dizer, o narrador está contando ao mesmo tempo que está acontecendo. Né? Mas você pode também ter também um narrador que conta a história por partes, né? Entrando, né? Tomando a palavra para contar a palavra, para contar a história, após um determinado número de acontecimentos, mas antes de outros acontecimentos. Né? É o que acontece, por exemplo, na narrativa feita na forma do diário. Né? Em cada entrada do diário, em cada dia, né, o narrador está contando o que aconteceu até aquele dia. Né? Aí, no dia seguinte, ele faz outra entrada e conta o que aconteceu naquele dia. Né? Então, quando ele escreveu a primeira entrada, ele não sabia ainda o que ia acontecer no dia seguinte. Né? A mesma coisa acontece na narrativa epistolar, narrativa por meio de cartas. Né? Ou então você pode ter o caso, que é o mais comum, na verdade,
que é o caso em que o narrador conta a história depois que a história aconteceu completamente. Né? Também, né, como no caso de quem fala, né, a escolha do momento da narração, né, do tempo da narração, né, do momento em que o narrador toma a palavra para contar a história, pode ser muito importante para a maneira como uma narrativa funciona. Né? A gente pega o caso do diário, por exemplo, do romance epistolar, né? É fundamental muitas vezes é fundamental que o narrador não saiba o que vai acontecer no dia seguinte, porque o que vai acontecer no dia seguinte pode surpreender, pode ser exatamente o contrário do que ele estava imaginando, pode ser o que ele imaginou, né? Então, quer dizer, ele não saber o que vai acontecer no dia seguinte pode ser muito importante para a maneira como aquela narrativa funciona. A questão seguinte é fala que linguagem, né, que é a questão das vozes narrativas, tem a ver lá com o Bakhtin, com a polifonia, né? Bom, você pode ter o caso, né, mais comum, mais fácil de entender, né, de um narrador protagonista que fala em primeira pessoa e que conta a sua própria história na sua própria linguagem. Né? Mas não necessariamente isso funciona assim. Né? Você pode ter, por exemplo, o caso de um narrador que não é personagem, né? E que conta a história de vários personagens e que, na hora que ele foca num determinado personagem, ele adota a linguagem daquele personagem. Me veio à cabeça aqui na aula passada, né? Aqui no primeiro horário, né? Um romance que eu li sobre futebol, né? Em que o narrador não é um personagem do romance, né? E aí ele fala do mundo dos jogadores, do mundo dos jornalistas, do mundo dos dirigentes. Aí quando ele fala do mundo dos jogadores, ele adota a linguagem dos jogadores. Quando ele fala do mundo dos jornalistas, ele adota a linguagem dos jornalistas, e assim por diante. Né? Quer dizer, a questão da voz ou da linguagem narrativa não necessariamente coincide com a pessoa do narrador. Então, é uma outra questão aí que a gente pode pensar. Né? A outra pergunta que ele fala, que ele faz, não, o Kuller, né? Fala com que autoridade? Né? Que é a questão, né, da autoridade do narrador, da confiança que o leitor dá à voz do narrador. Né? Porque quando a gente começa a ler um texto de ficção, né, a jogada, né, a brincadeira é justamente acreditar naquela voz. Né? Quer dizer, quando a gente começa a ler um texto de ficção, a gente sabe que aquele texto, né, tem uma lógica própria, né? Quer dizer, você pode ter uma ficção, por exemplo, em que os ratos falam, né? E você topa jogar o jogo. Ler ficção é isso. Você topa entrar naquele mundo lá, você, sei lá, entra, né, no mundo do Harry Potter, no mundo do Tolkien, no mundo do Senhor dos Anéis. Quer dizer, você topa, durante o tempo da leitura, acreditar na lógica interna que governa aquele mundo. Né? Acreditar, né? Você aceita a lógica interna que governa aquele mundo. Né? É o que o Coleridge chamava de suspensão voluntária da descrença. Ler um texto ficcional é isso. Você suspende a descrença. Você não se pergunta se aquilo é verdade. Aquilo é verdade no mundo da ficção. Né? Então, quando a gente começa a ler o texto, a gente está acreditando que o narrador está falando a verdade sobre o mundo ficcional. Né? Mas em muitas narrativas, a gente é levado pela própria narrativa a desconfiar que o narrador está falando a verdade do mundo ficcional. Né? A gente pode começar a achar, por exemplo, que o narrador está mentindo. Né? A gente pode achar, ou a gente pode também achar que o narrador é meio bobo e não entendeu o que aconteceu com ele, ou que o narrador não compartilha do nosso ponto de vista, ou mesmo do ponto de vista do autor, e aí a gente desconfia do narrador. Né? É a figura do narrador não confiável. Né? A gente também vai ver isso com muita clareza em alguns textos que a gente vai ler. Né? Aí a gente começa a achar que o que aconteceu lá dentro do universo ficcional não é bem aquilo que o narrador está nos contando. É a figura do narrador não confiável. Né? O Kuller fala também no narrador autorreflexivo, que é aquele narrador que reflete sobre o próprio ato de narrar, né? Que pensa sobre o próprio ato de narrar. Né? É o caso, por exemplo, de alguns romances do Machado de Assis, né? Em que o narrador conversa com o leitor, o narrador
fala sobre a própria maneira de narrar e fala assim, não, eu vou parar de contar isso agora, porque isso deve estar ficando chato para você, eu vou começar a falar disso, né? Tem obras em que o narrador exibe até mesmo um certo poder, assim, né? Fala assim, não, eu tenho, né, o poder de determinar o destino das personagens, enfim, essa figura do narrador autorreflexivo. A pergunta seguinte é uma das mais importantes também, que é quem vê, né? Quer dizer, o que é o quem vê? É a partir de que ponto de vista aquela história está sendo contada para o leitor, né? O narrador conta uma história para o leitor. Então, ele mostra o mundo ficcional a partir de um determinado ângulo para o leitor. E essa escolha do ângulo pelo qual a história vai ser contada para o leitor é sempre decisiva, é sempre importantíssima para a maneira como uma história vai ser contada, né? Numa narrativa em primeira pessoa, em que o narrador é protagonista, né? Geralmente ele conta a história do seu próprio ponto de vista, né? Aí a pessoa do narrador e o foco narrativo, né? Essa pergunta quem vê diz respeito à perspectiva da narração ou foco narrativo, né? Uma narrativa desse tipo, a pessoa do narrador e o foco narrativo coincidem, mas nem sempre isso acontece, né? São duas questões diferentes, né? Você pode pensar, por exemplo, numa narrativa feita por um narrador que não é personagem, um narrador que está fora da história, pode ser um narrador desses que a gente no senso comum chama de onisciente, também estou colocando entre aspas, porque também a gente vai aprender categorias teóricas mais precisas para falar disso, né? Mas você pode ter um narrador desse tipo onisciente, né? Que resolve contar a história do ponto de vista de um determinado personagem, mesmo sem ser esse personagem, né? O Kuller dá o exemplo de um romance do Henry James que se chama What Maisie Knew, né? O que Maisie sabia, né? Que é uma história contada, que não é contada por uma criança, mas é contada do ponto de vista da criança. Quer dizer, contada, o que o narrador fala é a maneira, o narrador que não é a criança fala da maneira como a criança estava vendo os acontecimentos, né? Então, essa pergunta é sempre importantíssima, ela nem sempre coincide com a pessoa do narrador, né? É a pergunta sobre o foco narrativo, sobre a perspectiva da narração, né? Daí o Kuller vai falar para a gente de algumas outras variáveis de apresentação que tem a ver com o foco narrativo, né? Primeiro é a variável temporal, né, relativa ao tempo da narração, né? Quer dizer, o narrador ele pode contar uma história, por exemplo, se ele está contando uma história antiga, ele pode, né, por exemplo, o narrador está contando uma história de quando ele era criança, né? O narrador está falando, é um narrador em primeira pessoa, ele é o protagonista da história, ele está contando uma história de quando ele era criança. Ele pode contar essa história focalizando, né, a percepção que ele tinha dos acontecimentos enquanto ele era criança ou a maneira como ele enxerga os acontecimentos já depois de velho. Quer dizer, ele pode focalizar, né, a partir do olhar da criança ou a partir do olhar, né, dele como criança ou a partir do olhar dele como uma pessoa mais velha, né? O caso das narrativas policiais também é interessante para falar disso, né? Porque na narrativa policial, quem conta a história geralmente é o ajudante do detetive, né? O Dr. Watson, por exemplo, né? Ele conta a história depois que a história, geralmente é depois que a história já aconteceu toda. Mas ele, na hora que ele está contando, ele só mostra para o leitor o que ele sabia quando a investigação estava sendo feita. Quer dizer, ele não antecipa a solução que o detetive vai dar ao final da história. Quer dizer, ele focaliza na visão que ele tinha antes da solução. Isso é fundamental para que o efeito de surpresa aconteça quando o detetive revela quem é o verdadeiro assassino, né? Então, quer dizer, ele focalizou na visão que ele tinha antes, né? Então, tem a ver com o foco narrativo. A segunda variável aí, né, de focalização tem a ver com a distância e a velocidade, né? Ele fala que uma história pode ser contada com microscópio ou com telescópio, né? Metaforicamente, né? Quer dizer, o que seria uma história contada com microscópio, né? É aquela história em que a passagem do tempo é descrita muito minuciosamente, né? Eu posso, por exemplo, né, contar um único dia, né, num livro de 500 páginas, como acontece no Ulisses, do James Joyce, por exemplo, né? Ou você pode contar uma história que acontece num tempo muito longo,
né, de uma maneira muito rápida. Eu posso contar aqui para vocês minha vida em 3 linhas. Né? Eu nasci no ano tal, estudei na escola tal, e hoje eu estou trabalhando aqui na universidade tal. Quer dizer, eu estou contando com o telescópio, né? Estou contando uma história longa com um discurso pequeno. Né? Também a gente vai ver textos específicos sobre isso, né? Sobre o tempo da narrativa. Né? O Kuhler fala também das variações de frequência, né? Que são os recursos que o autor pode usar para dar a ideia da repetição de determinados acontecimentos ao longo do tempo. Né? A terceira variável de focalização, talvez é que a gente vai estudar com mais calma, né? Com mais cuidado, né? Que tem a ver com as limitações de conhecimento, né? Que é a questão do foco narrativo propriamente, né? Que você pode ter, né, desde um narrador que sabe tudo sobre os personagens, o chamado narrador onisciente, entre aspas, né? Sabe o que os personagens pensam, o que elas desejam, o que elas sentem, sabe o passado delas, né? Quanto um narrador que não sabe nada sobre os personagens, né? Que, por exemplo, um narrador que está contando a história de uma briga que acontece num bar e não conhece os personagens da briga, ele está contando só o que ele vê. Né? Entre desses dois extremos, você poderia ter, por exemplo, uma história narrada pelo narrador, por um narrador que é também o protagonista da história, que sabe o que ele pensa, o que ele deseja, o passado dele, mas não sabe o lado dos outros personagens, né? O que os outros personagens pensam, desejam, etc. Né? Então você tem essas diferentes configurações do foco narrativo que são sempre muito importantes para o funcionamento da narrativa, né? Justamente porque elas determinam o campo perceptivo do leitor, aquilo que vai chegar do mundo ficcional para o leitor, e aí como ele vai entender o mundo ficcional do leitor. Né? Porque essas diferentes escolhas, né, elas provocam diferentes efeitos no leitor. Né? Por exemplo, né, um narrador onisciente, que sabe tudo sobre os personagens, né, ele pode provocar no leitor uma sensação de domínio sobre o material narrado. Né? Quer dizer, ele dá para o leitor aquela impressão de que é possível entender aquilo que está sendo contado. Né? Já o narrador com um ponto de vista limitado, né, por exemplo, um narrador que é um personagem que está apenas observando os acontecimentos, como ele não sabe nada do que se passa na cabeça dos outros personagens, ele pode criar no leitor a impressão contrária, né? A impressão de que não dá para entender o que está sendo contado, né? A impressão de imprevisibilidade, não dá para prever o que vai acontecer. Né? É, uma sensação de que aquele mundo lá é até certo ponto incompreensível. Bom, no momento final, né, do texto, né, o Kuhler volta um pouco para aquelas questões do início, para aquela ideia, né, do que faz uma história valer a pena, de por que a gente lê histórias, né, de como as narrativas funcionam como uma forma de saber. Né? A primeira coisa que ele pensa é assim, o que faz uma história valer a pena? Aí a resposta do Aristóteles, que ele já sugeriu no início do texto, né? A gente gosta das narrativas porque as narrativas são prazerosas, né? Porque elas imitam a vida e o seu ritmo, né? Então a gente ri de um forte que perde, né? A gente torce para ter uma virada, né? A gente torce, enfim, né? A gente se diverte com essa imitação da vida, né? Mas uma narrativa pode valer a pena, né, por essa função antropológica, vamos dizer assim, de organizar a experiência, de tentar dar sentido para o mundo, de tentar dar sentido para a nossa experiência no mundo caótico em que a gente vive. Né? E aí, quer dizer, as narrativas, elas teriam a ver com o que ele chama de epistemofilia. O que seria a epistemofilia? Seria o nosso desejo. Os próprios personagens são movidos pelo desejo, né? Mas o leitor, sobretudo, ele é movido pelo desejo de saber. Ele quer saber o final da história, o segredo, ele quer saber quem foi o verdadeiro assassino, a verdade sobre aquele personagem, se ele é mesmo, né, o príncipe ou não. Quer dizer, o nosso movimento de leitura é movido pelo desejo de saber, por isso que ele chama de epistemofilia. Então tem tudo a ver, né, com essa ideia da narrativa como uma forma de saber. Né? E aí ele se pergunta, né, mas será que a narrativa como uma forma de saber, né, é uma forma válida de saber? Né? Será que o saber que ela nos oferece é um saber
de revelação das verdades do mundo, ou é um saber de ilusão, né? Porque vai ter narrativas, né, que, vamos dizer assim, que nos ajudam a olhar para o mundo, né? Você tem, por exemplo, uma história contada por um personagem que é de alguma maneira marginal, né? E aí você vê essa história contada pelo ponto de vista desse personagem, né, te ajuda a enxergar o ponto de vista do outro no mundo, né, a enxergar as coisas de uma maneira diferente, de sair das suas próprias limitações de ponto de vista, né? Então, quer dizer, a narrativa aí funciona para ampliar o seu olhar sobre o mundo, né? Uma narrativa pode, né, uma narrativa feita por um narrador onisciente, né, pode dar para a gente a ilusão de que o mundo é compreensível, que o mundo, né, que a gente pode entender as coisas que se passam no mundo, né? Quer dizer, ele está falando das possibilidades da narrativa funcionar como um saber aceitável, né, de valor para o leitor, né, que amplia o conhecimento dele do mundo. Mas, por outro lado, você pode ter narrativas que servem para policiar os nossos desejos, que servem para inculcar, né, para internalizar na gente as normas sociais, né? Você pensa, por exemplo, na narrativa das fábulas, né, dos contos de fada, que servem justamente para ensinar determinadas normas, né? Por exemplo, uma história como a da Chapeuzinho Vermelho, que serve para dizer, olha, você não sai do seu caminho, não, senão você vai correr perigo, né? Você tem narrativas que servem para mostrar para a gente que determinados desejos são proibidos para a gente, né? Porque se a gente tiver aqueles desejos, a gente vai se frustrar, então elas servem para domesticar esses desejos, né? É o caso, por exemplo, de narrativas como Madame Bovary, do Flaubert, que alguém já deve ter lido por aí, ou do Dom Quixote, né, que mostra como aquelas pessoas viajonas, cheias de desejos, né, vão se frustrar no mundo, quer dizer, narrativas que servem para controlar, para impor as normas sociais, né? Enfim, a narrativa ela oferece um conhecimento que é ilusão ou que é revelação da verdade? É isso que ele está se perguntando, né? E aí eu acho que a resposta que ele está dando é que isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar a cada narrativa, que existem as duas possibilidades, né? E que para chegar a uma resposta definitiva sobre isso, a gente deveria ter, né, alguma forma de saber que não tivesse ligada à narrativa. E aí parece que ele está achando, né, que toda forma de saber tem uma relação com a narrativa, que mesmo o discurso argumentativo, racional, típico da ciência, né, ele também tem uma dimensão narrativa, né? Por exemplo, né, se um estudioso da narrativa vai analisar uma determinada narrativa para mostrar que ela é uma ilusão, né? O discurso dele também funciona como uma narrativa de como aquela ilusão foi desmascarada para a revelação da verdade. O próprio discurso argumentativo tem uma dimensão narrativa, né? Se você pensar o próprio discurso científico mais duro, né? Por exemplo, né, uma equação matemática, ela tem uma dimensão narrativa. Você sai de uma situação inicial, que é a questão na equação, né? Aí você tem uma série de transformações para chegar a um resultado. Esse resultado é uma reconfiguração da situação inicial. Quer dizer, parece que ele está dizendo que todas as nossas formas de saber têm alguma coisa a ver com a narrativa, né? Então, que a gente não vai ter nunca esse saber desvinculado na narrativa. Então, a gente vai... Quer dizer, que a narrativa é nessa forma básica de tentar entender o mundo, né? E que, enfim, a gente está submetido ao funcionamento da narrativa para tentar entender o mundo, é uma espécie de constante antropológica, algo que está presente em todas as sociedades, né? Porque a narrativa está em todas as sociedades. Bom, eu acho que aí eu terminei de fazer a apresentação, né, da ideia básica desse texto aí do Kuhler, né? Eu acho que o principal para nós é isso, né? A, a, a distinção entre a história
e a maneira de contar a história. Quer dizer, entre enredo ou história, e, por um lado, né, e apresentação ou discurso para o outro, né, e a ideia de que as variáveis de apresentação, quer dizer, as várias maneiras de contar uma história, são fundamentais para como a história funciona, para como a narrativa funciona, para como a narrativa provoca efeito sentido nos leitores. Eu abro, então, a palavra, a gente está se aproximando do final da aula, né, mas eu abro rapidamente a palavra aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário a fazer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês estão aí, né? Me dá pelo menos um alôzinho aí para eu ter a impressão de que eu estou falando com alguém. Esse é o momento mais esquisito da aula online, quando ninguém responde. A gente não sabe se tem alguém. Deu para entender, gente? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar um pouco a ideia aí do texto? É bem uma introdução, né? Ninguém quer fazer nenhum comentário, nenhuma pergunta? Tá, então vamos então para o último slide, que é, né, só para a gente lembrar, né, que nesta quarta-feira, então, né, a nossa atividade assíncrona é o Fórum de Livre Participação na quarta-feira. O fórum vai ter aberto desde o primeiro minuto da quarta, né, quer dizer, na terça de noite, quando virar meia-noite, o fórum está aberto. Acho até que dá para postar antes também, mas vamos considerar que está aberto nesse período. E se fecha às 23h59, 59 segundos, fechou, né, da quarta-feira, né? Então, o objetivo do fórum dessa semana, então, é discutir um pouco, conversar um pouco sobre os contos do Tchekov, né? São 4 contos curtos, Recordações de um Idealista, Sem Título, Personalidade Enigmática e Os Malfeitores. Os 4 são bem curtinhos, né? São os contos lá da experiência de leitura, né? Quem não viu o vídeo, recomendo fortemente que veja o vídeo, mas principalmente que leia os contos, né? E aí eu coloquei algumas perguntas, né, só para dar o start na conversa, né? Vocês gostaram dos contos, que efeitos eles produziram em vocês, né? Quer dizer, eles fizeram rir, chorar, provocaram curiosidade, expectativa, quebraram a expectativa ou não, ou satisfizeram a expectativa, né? Como vocês os interpretam, quer dizer, o que eles estão dizendo sobre o mundo para a gente, né? Que sentido esses contos têm, né? E, principalmente, né, a pergunta central, como eles funcionam para produzir esses efeitos suscitar sentidos. Quer dizer, o que tem, não só na historinha que está sendo contada, né, mas na maneira como a história está sendo contada, que faz com que eles provoquem esses efeitos, né, e levem a vocês a pensar que eles têm tal ou tal sentido, tal ou tal significado. E uma última pergunta aí, né? Se os pontos são parecidos ou diferentes na forma como funcionam e nos efeitos sentidos que induzem no leitor. Né? Vocês podem ficar livres para responder essas perguntas, podem falar de um conto só, podem comparar um conto com o outro, podem escolher apenas uma dessas perguntas, né? Para responder, fiquem livres nisso. Né? Os posts não têm que ser grandões, tá, gente? Né? Não tem problema escrever um post maior, mas não deixem de escrever, né? Mesmo que seja. Tem que ter algum conteúdo, né? Não pode ser uma frase qualquer lá, né? Se aparecer algum post que eu acho que, né, não satisfez, daí eu comento lá, olha, isso não valeu porque ficou muito curto, né, ou porque não pegou o ponto. Mas, enfim, fiquem livres lá, né? Eu não avalio as respostas do fórum, se estão certas ou erradas, isso não vale nota, né, se está certo ou errado, basta que tenha, vamos dizer assim, entrado no jogo, né? Tentado responder ali alguma coisa, né? Não avalio também a escrita, né? Às vezes eu dou algum toque, assim, uma coisa assim, né? A avaliação eu deixo para os trabalhos mesmo, né? Mas tem apenas que ter algum conteúdo ali nos posts, né? E fico aguardando vocês lá no fórum, na quarta-feira. Devo comentar na quinta ou na sexta, né? E aguardando vocês na aula que vem, que vai ser sobre teorias do conto, né? Não deixem de ler os textos, é um textinho médio, um textinho bem curtinho, são 2 textos teóricos sobre teorias do conto, e aí para o fórum de quarta vai ter 2 contos muito legais para vocês lerem, do Edgar Allan Poe e do Machado de Assis. Então, fico aguardando vocês na quarta no fórum, né? Vou responder na quinta e na aula que vem. Eu acho, então, que o objetivo de hoje está cumprido, a palavra está aberta, se alguém quiser falar mais alguma coisa, colocar mais alguma questão.
Quem quer se manifestar? Bom, então, vamos encerrar a aula. Agradeço a participação de todos. Aproveito para desejar um feliz 2022, que seja um ano melhor do que o que passou, né? Essa pandemia vai se acabando, né? Semestre que vem a gente vai, se Deus quiser, vai estar presencialmente lá na Pele Boa Faculdade de Letras, né? Vai fazer as aulas do jeito presencial, que é bem mais interessante, bem mais legal, né? Bem mais vivo do ponto de vista humano. Boa noite, então, para todo mundo. Bom descanso. Até quarta no fórum e até segunda na próxima aula. Não deixe de ler os textos.